Olá, começa agora mais um Câmara Entrevista em parceria com a UNA. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a fauna e a flora na agricultura. Nossa convidada de hoje é a professora Larissa Giorgetti Veiga Francelli. Ela é bióloga formada pela Unesp de Botucatu, com pós-graduação pela Unicamp. Dá aulas no ensino médio e em cursinho pré-vestibular, além de ser professora nos cursos de agronomia e veterinária da UNA. Professora Larissa, seja bem-vinda ao Câmara Entrevista. Muito obrigada. Professora, muitas pessoas ainda confundem um pouco esse termo fauna e flora. A senhora poderia explicar para a gente qual é a diferença entre um e outro? Quando a gente fala de fauna, Alberto, a gente está falando, na verdade, da biodiversidade em relação aos animais, né? Então, basicamente, a gente está falando de todos os grupos dos animais, desde os mais simples, numa escala evolutiva, né, que a gente pode falar assim, um invertebrado, até os mais complexos numa escala evolutiva, né, os animais de modo geral. A flora é quando a gente fala da biodiversidade em relação às plantas, né, que também a gente pode falar dos grupos mais simples, né, os musgos, por exemplo, até os grupos mais abundantes, mais biodiversos, que é o caso, por exemplo, das árvores, mas todos o grupo de plantas de um modo geral. Então, fauna faz referência aos animais, flora faz referência aos vegetais, às plantas. Agora, qual ou quais os tipos de interação que podemos perceber entre fauna e flora, especialmente na agricultura? A gente tem, na verdade, uma interação quase que constante da fauna e da flora, considerando tanto um meio natural quanto um meio produtivo, né? Então, não dá para você isolar, mesmo que você tenha uma enorme plantação, não dá para você isolar essa plantação, por exemplo, de alguns insetos, que podem desenvolver aspectos positivos para essa plantação, como o caso das abelhas, para fazer um processo de polinização, por exemplo, assim como tem aquelas associações que trazem prejuízo para o produtor, como é o caso, por exemplo, dos parasitas. Então, a gente tem vários tipos de interação que pode ser visível, né, no caso da polinização e do parasitismo, como eu já disse, ou até mesmo não ter um aspecto visível, raiz de planta, por exemplo. A gente tem um grupo das leguminosas que elas têm nas raízes delas bactérias que ajudam no ciclo do nitrogênio, vai fixar nitrogênio e vai ajudar na adubação nitrogenada natural dessas plantas. Então, uma interação que a gente chama de mutualismo. Essas três eu acho que são as principais, né, que a gente tem muito exemplo e que a gente tem, inclusive, até mesmo uma dependência, a gente vê até uma luta contra o tempo da agronomia, por exemplo, tentando evitar o parasitismo, tentando favorecer uma polinização e um mutualismo. Na agricultura, existe algum tipo de produção ou ação que busca essa associação? Tem. A gente tem, por exemplo, um sistema que é chamado de sistema agroflorestal. Aí, nesse caso, por exemplo, a gente pode, até mesmo dentro da parte dos animais, não necessariamente tem que ser alguma coisa em relação à natureza. Existe um sistema agroflorestal que você consegue fazer na mesma área plantio, né, de cultivares ou árvore, por exemplo, um cultivar, um café, por exemplo, uma soja, por exemplo, e ter, por exemplo, a própria pecuária. Então, você vai juntar, não que seja uma fauna nativa, né, mas você vai juntar a criação de gado com, às vezes, o cultivo de determinadas vegetais. Então, o sistema agroflorestal, ele é um sistema que tenta integrar ou só vegetais de diferentes tipos, ou até mesmo um vegetal e animal. Esse eu acho que é o que está, a gente tem escutado cada vez mais, as pessoas têm visto, inclusive, os benefícios do sistema agroflorestal cada vez mais. Fora isso, a gente tem a questão do orgânico, né? A produção orgânica, que ela está crescendo cada vez mais, não usar determinados produtos, e, na verdade, até hoje tem uma linha dos produtos orgânicos, os produtores, né, que trabalham com o cultivo orgânico, de estimular ou incentivar, por exemplo, o polinizador para melhorar a tua produtividade, para aumentar o número de fruto produzido. Então, na atração, por exemplo, desses agentes polinizadores, ou até mesmo de outros animais que podem controlar determinados animais parasitas. Então, eu atraio um predador desse parasita que está aqui
me gerando um prejuízo na minha produção. Então, eu acabo atraindo esse animal, às vezes, com um cultivo simples, né? Um plantio, às vezes, até ao redor da área maior, só para poder atrair aquele animal que eu sei que vai comer o parasita que está me atrapalhando ou gerando um gasto muito grande na minha plantação. Eu acho que esses dois são os principais. Professora, quais as vantagens das propostas explicadas anteriormente para o agricultor? Na hora que a gente fala de um sistema agroflorestal, se otimiza muito mais a sua produção. Então, por exemplo, a criação do gado, né? Tem determinadas raças que adoram sombra. E qual a melhor sombra do que de uma árvore, né? Então, se você tiver que construir um galpão para fazer sombreamento, é um custo, e aí toda aquela área fica só para a pecuária. E se você, na mesma área, por exemplo, você plantasse uma árvore, que depois você pode, inclusive, fazer o corte, fazer a venda, mas se você plantar uma árvore para gerar uma sombra, essa árvore, na verdade, ela vai te dar um retorno econômico, assim como o gado, que vai conseguir, inclusive, a condição que ele quer de sombreamento e baixa temperatura. Então, você otimiza numa área pequena várias fontes de renda. Vou produzir, por exemplo, o mogno, a soja, o feijão e até mesmo intercalar, né? Uma soja, por exemplo, com feijão, com um café, por exemplo. Fazer um corredor de café, um corredor de soja e depois um mogno em outras áreas, dependendo até mesmo da inclinação do terreno. Então, você otimiza a sua produção. Quando você tem aquele outro evento, né? Aquele outro efeito, que você, por exemplo, atrai determinados animais para poder fazer um controle de um parasita da tua plantação. Você atrai de uma maneira natural. Então, você não precisa, literalmente falando, gastar dinheiro com certos produtos químicos, que são extremamente caros, e você consegue fazer o que a gente chama de controle biológico. Então, você atrai um animal que é predador daquele parasita, para ele comer o parasita e vai entrar no equilíbrio. Então, você não gastou dinheiro, no caso do controle biológico, né? Você não gastou praticamente nada, você está atraindo um predador natural para aquela tua plantação, vai fazer o controle, aquele predador pode ficar por ali, né? Inclusive, pode ser a médio e longo prazo. E no caso do sistema agroflorestal, você tem diversas fontes de renda. Então, economicamente falando, é muito viável. E cada vez mais a gente está escutando, a gente vê que esse sistema agroflorestal ele tem vindo cada vez mais para cá, para a nossa região. Professora Larissa, agradeço as suas explicações. Obrigado pela sua participação aqui no Câmara Entrevista. Imagina, Alberto, eu que agradeço, estou à disposição no que precisar. E se tiver também alguma dúvida, que precisar de algum esclarecimento maior, contar comigo. Tá certo, muito obrigado. Nada. O Câmara Entrevista fica por aqui. Até o próximo programa.